Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. E olha só, pessoal, as longas filas de espera do SUS não são apenas números em relatórios oficiais. Elas têm nome, idade e histórias de sofrimento. Hoje vamos falar sobre um caso emblemático, inclusive. Um idoso que, sem conseguir andar, após uma longa espera, precisou recorrer à justiça para garantir o seu direito. E para entender melhor sobre como funcionam esses procedimentos, como funciona essa questão toda emblemática, hoje nós vamos conversar aqui com o Dr. Ariel Marcos e com a doutora Taeli Barbosa, que vão trazer esclarecimentos importantes para você, ouvinte, para você, meu amigo, minha amiga. Eu não sei se é você, se é algum familiar seu que às vezes está esperando pelaquela tão sonhada cirurgia, às vezes está até acamado na cadeira de rodas. Então vamos entender um pouquinho mais nesse momento, junto aqui com o Dr. Ariel e a doutora Taeli, sobre essa situação e outras coisas que envolvem aí as filas de espera do SUS aqui no Jornal da Top. Doutor Ariel, aqui o Jornal da Top, é uma honra recebê-lo novamente. E eu já quero adentrar esse assunto porque quando um idoso, quando uma pessoa entra na justiça, é porque o negócio não tá bonito não, né? Exato, minha amiga, infelizmente. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, a essa equipe top aqui. É um prazer estar aqui, minha amiga. É sempre muito prazeroso, é de muita alegria estar aqui falando com os ouvintes da nossa capital e de todo o nosso estado. De fato, é uma situação delicada, né? Nós temos hoje o sistema que regula essas vagas, mas no caso que nós estamos falando, esse paciente ele chegou a aguardar aí mais de 450 dias o procedimento, em uma condição extremamente vulnerável, acamado, né? Sem poder andar. E, infelizmente, não é um caso isolado, né? Nós vemos que hoje tem, infelizmente, uma sistematização de procedimentos que entram no sistema chamado CISREG, que é o sistema que regula essas vagas, mas que não saem, só entram, né? É lamentável, né? Por onde a gente passa, a gente vê assim, as reclamações das pessoas falando... É um procedimento simples, é claro que tem aqui toda uma análise da questão médica, né? Em relação ao caso, às vezes é a idade que já compromete, coloca a pessoa mais em risco. Mas assim, são tantas pessoas nessas filas de espera que passam 5 anos, tem gente aí já tem 10 anos na fila de espera. E é lamentável a gente ver essas histórias, porque poderia ser evitado se a fila se andasse mais rápido, né? Exato, né? Nós temos, quando eu digo uma sistematização, eu digo isso com muita tristeza, com um olhar bem preocupado mesmo, né? O Mato Grosso do Sul ele é o segundo no ranking nacional de processos em saúde, segundo o CNJ. Nossa, segundo? Exato. Então nós temos ali mais de 18 mil ações na área da saúde no nosso estado. Isso contra o poder público como um todo. E dessas mais de 18 mil, 75% são de pacientes que dependem do SUS. Infelizmente, é um raio-x de que algo não está funcionando, né? E quantas dessas pessoas talvez podem já nem estar aqui, né? Exato. É um problema complexo, é claro, né? Mas, infelizmente, algumas saídas, elas estão, de fato, na caneta do juiz e não no processo regulatório como um todo. Você estava falando desse caso em especial, desse senhor, né? Mais de 400 dias esperando, né, doutora Taeli? Bem-vinda aqui ao Jornal da Top. Isso impressiona. Sim, Edilene, bom dia a todos os ouvintes da Top FM, é um prazer estar aqui.
Bom, verificando esse caso em específico, mais de 450 dias de espera, uma longa espera para alguém que está acamado, que é alguém que não tem uma qualidade de vida. E já na parte jurídica, né, deixando um pouco da questão do sistema de regulação, mas sim na parte jurídica, é necessário a intervenção do Poder Judiciário, é necessária a intervenção por meio judicial para que a gente possa ter esse direito respeitado, né, o direito à vida, o direito à saúde, todos eles estão na nossa Constituição, artigo 5º, artigo 6º, artigo 196. Então, todas essas questões, né, de vida, de segurança, a vida desse paciente, por exemplo, elas têm que ser respeitadas. E aí o judiciário entra nessa situação. Em específico, o enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça, ele determina um prazo, né, para que seja um prazo máximo, né, de espera nessas filas. Então, são 100 dias para consultas e exames e 180 dias para procedimentos cirúrgicos e outros procedimentos graves, né? E vamos só repetir esse prazo, porque aí me assusta, doutora. Exato. Porque assim, eu já passei por isso, tá, gente? De levar mais de ano para conseguir uma consulta pelo SUS. Sim, é grave. O estado inteiro, né, tá colapsado na questão de saúde pública. Então, a gente consegue ver, através de familiares, amigos, até você mesmo, como disse, esperar mais de 100 dias para uma consulta. E nesse caso, em específico, ele estava esperando a cirurgia e a consulta preparatória com um especialista para a cirurgia. Então, ele já estava 450 dias esperando uma consulta, né? E a situação dele era grave. Então, é 100 dias para consultas e exames, segundo o CNJ, e 180 dias para procedimentos cirúrgicos ou outros procedimentos mais graves, né? Que necessitam de especialistas. Então, isso significa, gente, que as nossas autoridades precisam imediatamente olhar para a saúde do nosso estado. Isso é muito sério, porque existe toda uma questão de regulamentação, tem leis, tem prazos. Afinal, sem saúde nós não somos nada. Se nós não temos qualidade de vida, se nós não temos a saúde plena, quantas pessoas precisam trocar uma prótese para poder voltar a trabalhar? Quantas pessoas precisam de uma cirurgia de visão para poder voltar a trabalhar? Às vezes é um idoso que estava lá na ativa, mas ainda quer continuar trabalhando. E aí a gente fala assim, mas nós não temos ninguém para trabalhar. Vamos dar uma olhadinha no que realmente está acontecendo ao redor, né, doutora? Sim, restabelecer a saúde do paciente, restabelecer a saúde do cidadão. Nesse caso, o poder público tem uma responsabilidade. Quando ele não arca com essa responsabilidade, como nós estamos observando, é necessário entrar com ação judicial, é necessário mover o judiciário, que é mais um custo, é mais um prazo, mas é necessário. Então, a todos os ouvintes, eu espero que, né, se estiverem nessa situação, que recorram, né, a uma ajuda, a um profissional qualificado, a um advogado ou a própria defensoria até mesmo, para poder ver o seu direito respeitado. Mas a fila está imensa, a gente vê todos os dias notícias que até para serviços, no caso cirurgias de urgência, não está tendo vaga, né, nos hospitais. Isso é muito sério. E muitas vezes insumos básicos, né? Eu estava acompanhando agora há pouco, vocês falando aqui das mães atípicas, né? Nós temos casos nesses processos que nós estamos citando, de mães atípicas tendo que entrar com procedimento judicial, processo judicial, para obter fralda, sonda, dieta, materiais básicos, né, para a vida desse paciente. Então, esse cenário, ele é evidente que é um sintoma, é uma patologia maior na gestão do SUS do nosso estado, a qual ele, de fato, nesse momento, tem que ser olhado com muito mais carinho. E nós vamos falando... Sim, Fernando. Boa tarde, Gilene, boa tarde, doutora, os ouvintes da Top. Falando a respeito disso, eu tenho um caso aqui em Campo Grande, até esses tempos a gente esteve falando no balaio da mãe de um menino. Ela mora em uma situação complicada, numa casa, né, numa situação complicada, faz diária, trabalha, e o menino tem autismo, né, o gurizinho. E ela foi no... o CRAS que eles vão para poder... Ela foi 3 vezes lá. Essas 3 vezes os atendentes ficaram zombando dela, perguntando por que o marido largou, mas o filho, ela tá muito boa, bonita, muito boa de aparência, por que não trabalha. Não mandaram a visita para a casa dela. Ela com laudo comprovado da criança, tem mais de 2 anos. E por ela ser assim, meio uma pessoa muito tímida assim, ela simplesmente ficava lá 2, 3 horas esperando para quando chegar essas 2, 3 horas eles falar para ela vir 2, 3 meses para tentar agendar novamente
para eles ir lá, e eles nunca foram. E aí, graças a Deus, o advogado correndo atrás conseguiu, através de defensoria, marcou para ela ir para Sidrolândia, no INSS, para ela conseguir marcar lá e ser aprovado. Mas aí a gente vê, né, como que tá as coisas, né? E a gente fica um pouco assim chateado com essas coisas, né? A população está cansada de ter que dar um jeitinho, sabe, Fernando? Exatamente. Para conseguir uma consulta. Uma amiga, olha só, doutora, uma amiga está com a mãe em uma situação muito delicada, cardíaca. Foi em um certo hospital de Campo Grande, que é a referência, e mandaram agendar o processo para depois de uns 15 dias. Um problema no coração. É um problema no coração. Muitas das vezes, as pessoas têm que atravessar a cidade para ir naquela unidade de saúde para fazer um raio-x. Então, a logística realmente, né, todo o processo de gestão da saúde pública do Mato Grosso do Sul, e aqui eu não estou falando se é X ou se é B, precisa de um olhar clínico. Porque muitas das vezes os advogados, as nossas autoridades estão tendo que parar certas situações, de olhar para certas situações, para olhar para essas famílias, sendo que o poder público não está fazendo a sua parte. Resumidamente é isso. Exato. E de fato, é um cenário que nós estamos vivendo, né? E como a gente diz muito na cadeira da faculdade, né? O direito não socorre os que dormem, né? Então, de fato, quem tem esse tipo de problema tem que sim procurar ajuda especializada para romper. Até me permita, eu vi uma matéria esses dias do nosso atual secretário, Dr. Marcelo, tá aqui meu abraço para ele, tenho admiração a ele como médico, ele falando que o plano de Campo Grande, ele não foi feito de maneira institucionalizada, ele sempre foi feito sem um planejamento sistêmico, e que, infelizmente, hoje nós pagamos o preço da ausência desse planejamento sistêmico. Mas isso não pode ser maior do que o maior bem das pessoas, que é a vida. A saúde. As unidades de saúde, para começar, doutor, só para começar, e vamos aí pensar um pouquinho, as unidades de saúde precisam todas urgente de uma reforma, porque nós estamos falando aí da questão de saúde, segurança na saúde, precisa urgente de uma reforma. Os profissionais precisam se vestir mais adequadamente, com aquele critério de proteção, precisam aprender a atender a população. A recepcionar e acolher de fato. Exatamente, que isso não acontece. Precisamos, só para começar, precisamos aí de mais insumos, de mais medicamentos adequados, porque se todas as UPAs fossem reestruturadas, com certeza desafogaria muitos nossos hospitais. E aí entra dois pontos, na verdade, que é bastante complicado, né, Edilene, doutora, porque assim, tem os que não atendem bem e tem os que pagam preço por não ter as coisas lá. Igual aconteceu esses dias de reclamarem pra gente no programa da tarde, né? Que, eu sou trabalhador lá do UPA, eu trabalho lá, mas nós não temos luva, nós não temos... Não Eles temos como atender. Como podem, e às vezes a Fernando. população. Então, assim, aí fica aquele jogo complicado. Uns são ignorantes, atendem mal, outros atendem bem, são maltratados porque pagam um preço de que não é deles. E o muitas pior, das vezes... essa carga é tão grande que muitas vezes trata mal porque não consegue atender. Exatamente. É isso que eu ia falar. Muitas das vezes, o profissional ali, ele tá mal-humorado, não é porque ele não quer atender, Não consegue. é porque ele tá cansado, ele tá exausto de ver tanta injustiça, de ver tanta gente que poderia ali receber um atendimento prioritário, um atendimento personalizado Água, e não se consegue. reclamando do teu bebedouro. Esses dias atrás estavam reclamando sobre água, o bebedouro não tá sem funcionando. condições de trabalho, Sem né? O condição de médico tá trabalho. sem condição de trabalho, o enfermeiro tá sem condição de trabalho, tá sem insumo, sem luva, sem máscara. Então ele não vai conseguir desempenhar um bom trabalho. A gente sabe que tem alguns ali que realmente precisam, né, se trabalhar melhor, mas a maioria é falta de insumo mesmo, E assim, né? eu até diria que para solucionar essa questão da saúde, né, doutor, precisaríamos primeiro, assim, vamos dar uma parada? Vamos fazer uma auditoria?
Vamos trazer gente de fora especializada para avaliar a situação, para ver quais são os passos para trilhar, porque muitas das vezes nós que estamos ali na gestão, né? E quando eu falo nós, eu estou falando na questão de todas as pessoas que estão ali na gestão, muitas das vezes não conseguem enxergar essa situação, né? Exato. E é por isso que tem o doutor Ariel, a doutora Taeli, que estão aqui e que podem orientar você aí alguma situação, um familiar ou um amigo, e é por isso que eu gostaria que o senhor deixasse o seu contato. Só para fazer uma reflexão, né? Tudo isso que a gente falou é reforçado pela crise da nossa maior entidade filantrópica do estado, que é a Santa Casa, né? A gente tem a nossa maior entidade filantrópica passando o que passa, infelizmente, com muita frequência, coisa que não deveria, né? Mas, de qualquer forma, a gente entende que a vida do paciente, ele é o maior bem, ela tem que ser defendida, tem que ser vivida com dignidade. A nossa Constituição tem que ser respeitada, e se isso não for feito na via administrativa, isso pode sim ser feito e deve ser feito na esfera judicial. Estamos conversando com o Dr. Ariel Marcos, com a doutora Taeli Barbosa. Nós estamos falando sobre os desafios de quem precisa de fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico dentro das unidades de saúde, dentro do SUS aqui no Mato Grosso do Sul, e estão enfrentando vários desafios. Afinal, quando a gente fala sobre a fila de espera, nós estamos falando sobre a questão da dignidade e da qualidade de vida de muitos idosos ou até mesmo de pessoas novas, mas que precisam passar por um procedimento para ter melhor qualidade de vida. E aí eu fico pensando o seguinte, doutor, muitos idosos não têm acesso a advogados. Como garantir que esse direito chegue a todos? Exato, né? A recomendação mais importante, não sofra em silêncio, né? Procure ajuda. Procure um familiar próximo, procure a Defensoria Pública, procure um advogado da sua confiança. Nós lá no escritório Regis Carvalho, advogados associados, estamos inteiramente à disposição. Pode procurar o nosso perfil profissional no Instagram também, falar conosco, Ariel Marcos Frutuoso. Taeli Barbosa. Taeli Barbosa, que estamos inteiramente à disposição. Mas a dica mais importante, não sofra em silêncio. Não deixe passar aquilo que é importante por conta de muitas vezes uma timidez, como nós falamos agora há pouco, por conta de algo que você acha que não vai dar certo. Para quem tem vulnerabilidade social, a justiça é gratuita. Então nós devemos usar sim esse recurso como última instância para que tenhamos sucesso e que aconteça como no caso desse paciente que teve a sua cirurgia deferida. Qual que é o seu sentimento quando o senhor recebe uma situação como essa, doutora Taeli, e vocês conseguem tão rápido solucionar a situação? Ali eu entendo por que eu fiz a faculdade de Direito. Porque eu já lido com o SUS há alguns anos e me tornei advogado nesse caminho. E é gratificante demais, você não tem ideia. Quando nós demos a notícia para a família chorosa, emocionada, porque nós não estamos falando de uma espera de 30 dias, nós estamos falando de uma espera de mais de 450 dias. Ou seja, mais de um ano. Entende? Para que de fato a pessoa ela tenha a sua dignidade restaurada, tenha a sua vida social restaurada. Então, para mim, é motivo de muito orgulho e é o exemplo que eu quero levar para os meus filhos, é claro. E a doutora? Olha, é um trabalho em equipe. Todo o nosso escritório é voltado ao atendimento especial do cliente, ainda mais nessas situações, né? Que é um atendimento ali mais empático, né? Entender a situação da família, entender a situação do caso e buscar uma solução rápida. A nossa atuação foi muito rápida, nós conseguimos essa medida antes do recesso forense, antes do recesso. E ali, agora está esperando só o prazo necessário, né? Que o juízo deu, mas é muito gratificante, como o doutor Ariel falou. É muito gratificante. Qual que é o Instagram de vocês? Ariel Marcos Frutuoso. Taeli Barbosa. Muito obrigada por terem vindo aqui. Obrigado. E que os nossos ouvintes possam realmente soltar a sua voz, buscar orientação jurídica, buscar suporte, ajuda para que eles possam lutar pelo seu direito, que é ter qualidade de vida, saúde. Porque com saúde, né, doutor, a gente consegue o que quiser. Exato, esse é o principal, né? E por isso a luta tem que ser constante, né?
Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, tá? Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.